Isaías capítulo 5 versículos 1 ao 30. A parábola da vinha e sua aplicação. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha no outeiro fértil, e cercou-a, e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, porém deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém, e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha que eu lhe não tenha feito? Porque, esperando eu que desse uvas boas, veio a dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarças e espinheiros, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias, e esperou que exercesse juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e fiquem como únicos moradores no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até as grandes e excelentes sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã, e seguem a bebedice, e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas, e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Portanto o inferno grandemente se alargou, e se abriu a sua boca desmesuradamente, e para lá descerão o seu esplendor, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles se alegram. Então o plebeu se abaterá, e o nobre se humilhará, e os olhos dos altivos se humilharão. Porém o Senhor dos Exércitos será exaltado em juízo, e Deus, o Santo, será santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como de costume, e os estranhos comerão dos lugares devastados pelos gordos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de vaidade e o pecado com tirantes de carro. E dizem, avie-se e acabe a sua obra para que a vejamos, e aproxime-se e venha ao conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e homens de poder para misturar bebida forte. Dos que justificam ao ímpio por suborno, e aos justos negam a justiça. Por isso, como a língua de fogo consome a palha, e o restolho se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaicerá como pó. Porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e estendeu a sua mão contra ele, e o feriu, de modo que as montanhas tremeram, e os seus cadáveres se fizeram como lixo no meio das ruas. Contudo isto não tornou atrás a sua ira, mas a sua mão ainda está estendida. E ele arvorará o estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará para que venham desde a extremidade da terra, e eis que virão apressurada e ligeiramente. Não haverá entre eles cansado, nem quem tropece, ninguém tosquenejará nem dormirá. Não se lhe desatará o cinto dos seus lombos, nem se lhe quebrará a correia dos seus sapatos. As suas flechas serão agudas e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneiras, e as rodas dos seus carros como redemoinho. O seu rugido será como do leão. Rugirão como filhos de leão. Sim, rugirão e arrebatarão a presa e a levarão, e não haverá quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia como o bramido do mar. Então olharão para a terra, e eis que só verão trevas e ânsia, e a luz se escurecerá nos céus. Isaías capítulo 5 versículos 1 ao 30. Esse é o canal Pela Fé. Inscreva-se.